Saudações, fiel seguidor do nosso canal no YouTube. No vídeo de hoje, que é o vídeo número 2, eu vou estar mostrando para vocês como fazer a preparação das macas para receber as vítimas, como fazer o encordamento da maca cesto com o sistema diamante e algumas opções de ancoragem da vítima e socorrista ao sistema de ancoragem e algumas opções para ancorar a vítima e o socorrista às duas cordas que estarão movimentando a maca, corda de trabalho e corda de segurança. Eu escolhi para vocês as formas mais simples e mais aplicáveis com pouco material. Existem N tipos de formas, com placa de ancoragem, sem placa de ancoragem, mas eu achei legal partir do básico, simples e seguro. Espero que vocês gostem. Continuando a parte 2 do nosso vídeo sobre macas, hoje a gente vai verificar como faz o fechamento da vítima na maca, começando pela maca envelope, depois pela maca cesto. Então, recomendamos que toda vítima seja colocada na maca com algum tipo de cinto paraquedista. Se você não tiver um cinto completo, você pode utilizar uma cadeirinha rápida. O importante é criar um ponto de conexão estrutural entre a vítima e o sistema de ancoragem, onde a maca também vai estar presa, tá? Então recomendamos que a vítima esteja utilizando um cinto paraquedista, óculos de proteção e também um capacete. A colocação da vítima na maca vai seguir o procedimento de resgate que a sua equipe tem, sempre colocando a vítima em bloco, tomando muito cuidado com a coluna cervical. Então, uma vez que a vítima está posicionada na maca, você vai procurar alinhar ela com o primeiro conjunto de barras de alumínio estruturais, logo abaixo da cabeceira da maca. Essa barra de alumínio tem que estar alinhada aqui com o ombro, conforme a gente já viu no primeiro vídeo. Você vai encontrar isso aí também nas ilustrações do manual do fabricante. Então, o primeiro passo, a gente vai fechar a cadeirinha da maca por cima dessa vítima. Nessa maca, ela já vem com o cinto paraquedista embutido na parte estrutural dela. Nesse modelo de maca, na Mammoth Flex, você não precisa colocar um cinto paraquedista na vítima, porque a maca já vem com o cinto paraquedista dela. Porém, a maioria das equipes de resgate e salvamento utilizam macas envelope ou macas do tipo cesto que não vêm com o cinto estrutural colocado já na maca. Então, obrigatoriamente, a vítima precisa ter um ponto de conexão estrutural dela com o sistema de ancoragem da maca. Então, nesse vídeo, nós vamos colocar a vítima nessa maca envelope com um cinto paraquedista, pois caso você esteja utilizando um outro modelo de maca envelope, esse vai ser o procedimento que você vai ter que seguir. Agora, se a sua maca envelope já vem com um cinto paraquedista embutido nela, igual é esse modelo, você pode eliminar o cinto paraquedista da vítima, porque a maca já tem o dela, ok? Então eu começo fazendo o fechamento do cinto paraquedista na vítima. Então eu coloco esses tirantes por cima do peito, do outro lado a mesma coisa. Então você pode perceber que aqui cada fivela vai ser conectada com a fivela superior e essas aqui, esses engates macho, vão ser conectados com os engates fêmeas da parte inferior da maca, dessa forma. Então aqui a gente toma cuidado para manter as fitas pegando na virilha e não machucar a vítima. Doeu? E o X nós vamos conectar cada um com o seu lado aqui, ó. Aí você dá uma ajeitada para não ficar pegando no pescoço, ok? Então o cinto paraquedista já está fechado e já está feito o ajuste. Agora nós vamos fazer o fechamento das laterais da maca, os 4 tirantes laterais. Se a sua vítima estiver inconsciente, você pode manter os braços dentro da maca, dentro do canudo, para que a vítima tenha uma maior imobilização. Se a sua vítima estiver consciente, ela vai ficar mais à vontade ficando com o braço solto. Aí você vai pedir para que ela fique com o braço cruzado, segurando no cotovelo direito com a mão esquerda e o cotovelo esquerdo com a mão direita. Antes de você fechar o tirante dos pés, coloque o suporte para os pés, para que você consiga acessar esse ponto de ancoragem azul aqui, ó, que é destinado para ele. Então tá aqui o tirante dos pés, nós vamos colocar com essa fivela encaixada no suporte azul lateral aqui e aqui. Então, no caso da vítima ter um trauma de membros inferiores,
faça uma regulagem mais apertada no cinto paraquedista e deixe os pés um pouco mais frouxo, para que esse deslocamento não solte o peso total sobre os pés. Caso a vítima tenha algum tipo de lesão na pelve, você vai fazer o procedimento oposto, vai manter aqui um pouquinho mais frouxo e deixar o pé mais apertado para que o peso dela durante esse deslocamento fique concentrado em sua maior parte nos pés e não na pelve. Feito esse fechamento do suporte para os pés, eu vou terminar de fazer o fechamento de todos os tirantes, não fechando muito apertado para não deixar a vítima incomodada. Então, se a sua vítima estiver consciente, vai ser muito importante você dialogar com ela e verificar com ela se ela está confortável. Você está confortável? Sim. Beleza. Todas essas sobras aqui de fitas, elas têm que ser recolhidas porque elas podem enroscar. Então, todos os suportes aqui, eles vêm com elásticos que vão servir para fazer esse tipo de fixação. Caso você não tenha o elástico, eu deixei alguns aqui de propósito sempre para a gente ver. Se você tiver o elástico, você vai enrolar aqui, ó, e vai encaixar no elástico. Se você não tiver elástico, você vai dar um pequeno nozinho aqui assim, ó, e deixar toda a sobra de fita encaixada dentro desse nó para ela não ficar te atrapalhando e não enroscar em nada. Fechados os 4 tirantes, a gente vai expor as alças para transporte manual. Lembrando que essas alças aqui, elas não são para você ancorar, elas são apenas para transporte manual. Expostas as alças, nós vamos fazer a regulagem da cabeceira e dos pés através desses tirantes aqui, ó. Tá pronto, pessoal, a maca, a vítima já está devidamente instalada na maca. Todos os tirantes aqui bem regulados, bem ajustados. Toma cuidado só com esse X aqui que fica no pescoço, para que não machuque a vítima, tá? Essa maca você pode eliminar. Para essa maca você pode eliminar o uso de prancha rígida, porque as barras estruturais de alumínio vão fazer com que ela não tenha um dobramento tão completo em canudo e também evita que ela se dobre no meio. Então ela fica dessa forma aqui, ela fica fechada estruturalmente. Aliás, uma das propostas dessa maca é justamente eliminar o uso da prancha para que você tenha que levar menos material e consiga ter uma mesma eficiência na imobilização. Aí a pergunta: como que essa vítima fica sem colar cervical? Se você pegar a base do apoio lateral de cabeça, os 2 apoios laterais de cabeça mais o colar cervical, eles podem ser colocados por baixo, fornecendo a mesma imobilização que haveria se ela estivesse sendo utilizada com prancha rígida. Então, depois de fechada a maca, todas as sobras de fitas recolhidas, nós temos aqui a cinta para içamento dessa maca na posição horizontal. A gente pode fazer essa conexão aqui com o mosquetão e essa conexão aqui dos pés com o regulador de altura. Você pode perceber que esse regulador de altura nada mais é do que um tipo de talabarte de posicionamento. A parte superior é feita uma conexão com o mosquetão. E esses 2 aqui vão ser instalados no ponto central da ancoragem, através de uma placa de ancoragem ou de uma malha rápida tipo Delta. Aqui nós temos a maca rígida Mamute, essa daqui é do modelo desmontável. Então a dica que eu dou para você transportar ela inteira desse jeito, caso você não tenha bolsa, para ela não ficar toda aberta, escorregando e soltando, você pode colocar uma cinta catraca. Então essas cintas catracas aqui pode ser aquelas de moto, tá? Aquelas simples, é só para manter as 2 metades juntas. Fica muito mais firme para você transportar. Para fazer a montagem da maca cesto, nós vamos colocar as 2 metades uma de frente com a outra e encaixar o pino com os furos e fazer a trava dos 2 lados. A regra para a maca cesto segue a mesma para a maca envelope. Você vai posicionar a vítima preferencialmente utilizando o EPI básico dela, cinto paraquedista, capacete e óculos. Nesse modelo de maca da Mamute, ela também vem com uma configuração onde você pode fazer um cinto com os tirantes.
Porém, no caso de algum desses tirantes bater, rasgar ou cortar, a vítima vai perder essa estabilidade, esse ponto de conexão estrutural com a maca. Caso você prefira, mantendo a vítima com o cinto paraquedista, ele vai funcionar como um backup do cinto estrutural que você vai montar com os tirantes. Então a gente vai fazer a passagem simples de todas as fivelas, uma na altura do tórax, uma na altura da cintura e uma na altura do joelho. Você pode aproveitar os elásticos para fazer o fechamento da sobra das fitas ou passar uma por dentro da outra, igual a gente fez aqui. Aqui vem um macete importante, pessoal. A parte do joelho, que é a última fita, a passagem da fita fica mais ou menos nessa altura aqui, ó. Se eu fizer o fechamento desse tirante nessa altura, olha só o que vai acontecer. Se a vítima quiser movimentar as pernas, ela consegue. Tá vendo? Então a recomendação que eu faço é não colocar essa fita nessa altura. Coloque na altura do joelho, que vai cair mais ou menos do lado do ponto estrutural onde você vai montar o compasso. E agora, se a vítima quiser fazer a movimentação do joelho, ela não vai conseguir. Você pode eliminar o uso de prancha rígida utilizando esse tipo de maca, porque o conjunto todo da maca passa a ser estrutural devido a dois perfis de metal que ela tem embaixo dela. Então, você colocando a vítima em cima de uma prancha rígida e depois colocando dentro da maca, também funciona. Mas você pode eliminar a prancha caso você esteja somente com a maca. Isso pode fazer você ganhar tempo. Você pode aproveitar a combinação dos tirantes, fazendo um cinto paraquedista nessa vítima, fazendo com que ela fique imobilizada com mais eficácia dentro da maca. No caso, esse cinto paraquedista aqui vai servir como um backup do cinto formado pelos tirantes. Então agora, pessoal, a gente vai fazer a preparação da maca para receber a vítima, já fazendo o cinto paraquedista nela com os tirantes da maca. Então eu vou passar para vocês a primeira opção utilizando os tirantes tipo mochila, depois a gente vai mostrar os tirantes posicionados em posição de X. Então nós vamos colocar os dois tirantes laranja, ficando o tirante macho voltado aqui para baixo e o tirante fêmea voltado para cima. Nós vamos passar por dentro dessa estrutura aqui. Dependendo do tamanho da vítima, você pode utilizar essa parte aqui também, tá? Esse tirante amarelo, ele já vem num tamanho grande para a gente poder fazer o cinto paraquedista nele na posição inferior, a posição que pega a parte da pelve. Então essa cinta vai funcionar como se fosse uma cadeirinha rápida. Então, para fazer a conexão da parte da pelve, a gente vai usar esse tirante amarelo. Ele já é grande para que nós consigamos fazer a passagem dele pelas laterais e por essa estrutura na parte inferior da maca, fazendo com que ele forme uma cadeirinha rápida. Só que antes da gente colocar a vítima, esses tirantes já têm que estar posicionados na forma correta. E deixar ele posicionado assim, para que no momento que a vítima esteja por cima da maca, a gente termine de fazer o fechamento dele. O tirante que já foi instalado naquele perfil metálico na parte inferior da maca, vem pelo meio das pernas e cada uma das laterais vai passar no ponto de conexão do tirante abdominal. E para terminar, o tirante inferior passando por cima dos joelhos. Prontinho, essa é a conexão tipo mochila. Para o fechamento de tirantes do tipo peito cruzado, que é um tipo de fechamento muito indicado quando você precisa de total imobilização da vítima, principalmente no tórax, nós vamos utilizar a mesma combinação no tirante do joelho e no tirante da pelve. Somente os tirantes do peitoral é que vão ser colocados de forma diferente nessa parte superior da maca. Então a gente vai fazer a instalação dele em X. Agora a gente pode receber a vítima. Começamos fazendo o fechamento do peitoral. Com o tirante da pelve o procedimento é o mesmo. A gente vai montar um tipo de cadeirinha aqui para formar um cinto paraquedista simples em conjunto com o peitoral em X.
A conexão dos sistemas de compasso reguláveis são feitas nos pontos marcados estruturais da maca. E vamos colocar ele com esses mosquetões inferiores posicionados de ponta cabeça com o gatilho voltado para a parte interior da maca. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma parte muito importante da amarração da maca, que é o sistema diamante. Ele, em qualquer tipo de maca cesto, ele vai funcionar como um backup do sistema de ancoragem que já vem na maca. Então você vai ver provavelmente macas com tirantes igual ao cinto de segurança, ou os próprios tirantes estruturais igual a maca Mamute tem. Todo o material sintético tem que ter um tipo de backup, tem que ser posicionado em dupla. Então a gente vai ver trabalhos com maca sempre utilizando duas cordas, corda de trabalho e corda de segurança. Esse é um padrão que equipes de resgate técnico utilizam, equipes de resgate de bombeiros, resgate de equipes públicas, resgate industrial. Pouquíssimos e raros casos a gente vai ver uma maca utilizada com apenas uma corda ou com apenas um sistema de fechamento. Geralmente em espelho-socorro, que é intervenções em resgate em caverna, devido ao local de difícil acesso e a logística que tudo envolve, nesse caso é utilizado uma corda só. Mas nos demais resgates nós vamos ter sempre backup de material sintético. Então nós vamos ter duas cordas, nós vamos ter a vítima utilizando um cinto, mais o cinto de fechamento da maca, nós vamos ter as fitas de fechamento da maca com o sistema diamante. Então o que a gente imagina? Se essa maca estiver passando por algum local onde tem a rocha, arrasto, e por algum motivo uma rocha bata em uma das fitas de fechamento da maca, por exemplo, se você não tiver um sistema adicional a esse, a vítima já vai estar solta na maca. Então qualquer movimentação que ocorrer lateralmente ou vertical, a vítima pode simplesmente se soltar da maca. Para evitar isso daí, obrigatoriamente nas macas do tipo cesto, nós vamos utilizar o sistema diamante feito com uma corda. Eu utilizo essa corda com mais ou menos 12 metros, tá? Entre 10 e 12 metros. Numa vítima que tem um tamanho mediano, né? Um homem adulto pesando por volta aí de 80 quilos, que não tenha obesidade, não seja muito barrigudo, tenha o tórax muito grande, a corda vai ter sobra. Mas se você pegar uma vítima grande, ela vai dar no tamanho certo. Então é legal ter um pouquinho de sobra dessa corda no final. O tipo de amarração do sistema diamante, existem N tipos de formas de fazer. Eu vou passar para vocês a mais básica e simples possível, que vai atender o que a gente precisa, que é a vítima ter um sistema adicional de ancoragem à maca feita com corda. Eu estou usando uma corda, mas você também pode utilizar fita tubular para fazer a mesma coisa. Mas geralmente equipes públicas de emergência, salvamento e resgate, geralmente não tem fitas tubulares em tamanhos tão grandes assim. A pessoa acaba picando e fazendo fitas de ancoragem. E é mais comum sobrar corda do que sobrar fita. Mas aí é o critério seu, você que vai decidir o melhor. Tanto faz os dois. O importante é que sejam certificados, normatizados e estejam em plenas condições de uso. Então nós vamos começar fazendo a amarração com essa corda no sistema diamante, utilizando essa lateral aqui. É importante que você tenha a corda pegando em uma dessas barras aqui estruturais na lateral da maca para que ela não escorregue. Se você fizer o nó aqui, ele vai escorregar aqui para baixo até ele travar nessa barra. Então a gente vai fazer um nó volta do fiel, arrematado com um pescador duplo. Agora a gente vai fazer um nó volta do fiel no pé. Alguns gostam de utilizar desse jeito, outros gostam de utilizar desse jeito. Na minha opinião, as duas formas fazem uma boa fixação, mas eu prefiro assim, tá? Eu acho que fica mais bem fixo desse jeito. Se a vítima tiver lesão nos pés, você pode deixar esse nó um pouco mais frouxo e concentrar toda a regulagem lá para cima, no tirante da pelve e no tirante do peitoral cruzado. Se a vítima tiver alguma lesão na pelve, você vai concentrar mais pressão aqui para, no caso de verticalizar essa maca, a vítima não escorregar demais e o pé ficar todo amontoado aqui embaixo. Isso vai dar mais desconforto ainda. Aqui nós vamos prosseguir com o início do diamante lá para cima e na hora de voltar a gente faz a ancoragem desse pé. Então, feito a conexão nesse pé, eu vou começar a fazer a passagem dos cotes
para iniciar o diamante. Se eu quiser prender o braço da vítima junto aqui com a amarração, pessoal, eu posso, tá? Eu recomendo isso quando a vítima estiver inconsciente. E a vítima consciente, ela vai ficar muito mais à vontade se ela estiver com os braços livres. Daqui eu vou lá para o outro lado e volto fazendo a costura do diamante no sentido oposto. Novamente por baixo e por cima. Agora, pessoal, para concluir, ó, eu tenho já um nó volta do fiel feito aqui, que é onde eu comecei a fazer o diamante, certo? Eu vou fazer um corte por baixo desse nó. E daqui eu vou fazer no outro pé a mesma amarração desse. Agora eu vou fazer o arremate da amarração do diamante desse lado, alinhado com o mesmo nó volta do fiel. Então a amarração da maca cesto está aí. É uma amarração bem simples, tá? Que garante a total mobilidade da vítima. Então lembrando que todo material sintético ele deve possuir um backup. Se aquela fita amarela por algum motivo ela cortar, o sistema diamante segura a vítima. Se por acaso o sistema diamante romper, as fitas estruturais vão segurar a vítima também. A maca cesto, Mamute, como qualquer outra maca cesto, ela dispensa o uso de prancha rígida. Caso você prefira colocar uma prancha rígida, a maca aceita, ela tem as medidas que aceitam a maioria das pranchas disponíveis no mercado. Você pode utilizar embaixo da cabeça o conjunto de imobilizador como se fosse uma prancha. Você vai posicionar a base do imobilizador embaixo da cabeça, os imobilizadores laterais do lado e o colar cervical como um kit de imobilização padrão de qualquer prancha rígida. Hora de morfar! Conforme já mencionado, pessoal, a gente vai trabalhar sempre com duas cordas. Uma delas é a corda de trabalho e uma delas é a corda de segurança. Uma dessas cordas vai servir de conexão para o socorrista e a outra corda vai servir de ponto de conexão para a vítima. As cordas deverão ter um nó de retenção no seu final. Esse nó de retenção tem a função de evitar que o socorrista se desprenda da corda acidentalmente. Deixe as cordas com aproximadamente 2,5 metros a 3 metros abaixo da maca, para que no caso de algum enrosco ou necessidade de desviar a maca de algum tipo de bloqueio durante a sua descida, o socorrista possa descer, safar a maca e depois retornar à posição inicial. Para a ancoragem dessa maca nós podemos fazer através do nó 7. Nós vamos fazer um nó 7 na corda de trabalho e um nó 7 na corda de segurança. Também é possível fazer com o nó borboleta, igualmente distribuído nas duas cordas. O importante é que você faça um nó direcional, de forma que a corda, sendo tracionada em sentidos opostos, não encavale. Para esse tipo de uso, o nó 8 duplo não é muito indicado, pois ele não é projetado para ser utilizado sofrendo tensões em direções opostas. Uma outra opção bem interessante quando você não tem muito material, como placa de ancoragem, é utilizar as duas cordas fazendo um nó raiz de guia. As duas cordas vão formar uma alça que pode servir como ponto estrutural para a conexão da maca e do socorrista. Muito bem, fiel seguidor do nosso canal no YouTube. Caso você não tenha assistido o vídeo número 1, clique aqui. Clique aqui, ó. Clica onde, meu? Você fala que é aqui, não é aqui, aí você fala que é aqui, não aparece aqui. Onde vai aparecer essa porra? Clique nesse vídeo e assista a introdução, ou seja, as generalidades para que você possa conhecer o básico da maca cesto e da maca envelope, para que você compreenda com mais clareza o vídeo número 2 e no próximo dia 30 o vídeo número 3, que já está no forno, beleza? Espero que vocês gostem. Caso você tenha alguma dúvida que não tenha visto ainda nos vídeos número 1 e número 2, deixa um comentário, eu vou trabalhar com essa informação e a gente vai tentar colocar no vídeo número 3 para fechar esse assunto e você não ter mais dúvidas na hora de utilizar as macas tipo cesto e tipo envelope para o seu resgate. Se você gostou do vídeo, dá o seu like aí pra gente, se inscreva no canal para receber novas notificações e para eu te avisar quando eu soltar o vídeo número 3.
Fico por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo, dia 30. Força e honra!